Nas antigas planícies de Esparta, onde o solo ainda parece ecoar os passos de guerreiros lendários, uma descoberta abalou os próprios alicerces da história. Não se tratava de uma lança ou de um escudo, mas de algo muito mais antigo e desconcertante. A doutora Elara Petrikis, uma arqueóloga de renome, conhecida tanto por sua genialidade quanto por seu ceticismo feroz, liderava a escavação. Com seus cabelos escuros e roupas práticas de campo, ela era a personificação da ciência moderna, pronta para desvendar qualquer mistério que a terra lhe oferecesse. A equipe escavava uma camada de terra tão antiga que precedia em milênios a própria civilização espartana. E foi ali que o encontraram. Um cofre, um bloco monolítico de pedra escura, com cerca de 1 metro cúbico, estranhamente frio ao toque. Sua superfície era lisa como vidro, mas coberta por símbolos complexos que não se pareciam com nenhuma escrita conhecida. Eram como padrões de ondas, como se alguém tivesse conseguido gravar o som na pedra. O mais estranho era que o cofre não tinha fechadura, nem dobradiça, nem qualquer mecanismo de abertura visível. Análises preliminares apenas aprofundaram o mistério. O material do cofre era acusticamente mudo. Não ressoava com nenhuma frequência terrestre, como se absorvesse todo o som ao seu redor. Ao lado de Elara estava seu antigo mentor, o professor Necos Dimitriou. Com seus cabelos e barba brancos, ele era o guardião das tradições e lendas locais. Ao ver o cofre, seu rosto se encheu de um temor ancestral. Ele sussurrou sobre o cofre da Hora. O vazio, uma lenda local sobre um objeto que não pertencia ao nosso mundo. Uma porta para o abismo. Elara apenas deu um sorriso condescendente. Para ela, não havia abismo, apenas ciência ainda não compreendida. Não é o vazio, Necos, disse ela. É só um material avançado, e eu vou descobrir como abri-lo. A partir daquele dia, o cofre se tornou a obsessão de Elara. A escavação inteira foi reorganizada em torno daquele único objeto. Ele foi transferido para uma câmara selada, um laboratório improvisado, repleto de sensores de última geração. Elara trabalhava dia e noite, movida por uma curiosidade insaciável. O primeiro avanço significativo veio quando ela decidiu projetar um feixe de luz polarizada sobre os símbolos enigmáticos. O cofre não se abriu, mas ele respondeu. O ar dentro da câmara começou a vibrar numa frequência inaudível, uma pressão fantasma que fez Necos, que observava apreensivo, sentir uma náusea profunda. Ele implorou para que ela parasse. Elara, se a lenda estiver certa, você está cutucando a fronteira entre os mundos. Isso foi enterrado por um motivo, para conter algo que não é daqui. Mas seus avisos eram como o vento para ela. Elara o ignorou, completamente absorvida pelo desafio intelectual. Ela estava convencida de que os símbolos não eram apenas bidimensionais, eram um código tridimensional complexo, um quebra-cabeça projetado para uma mente que pudesse pensar e perceber em 4 dimensões. A abertura exigiria uma sequência precisa de pressão, em pontos específicos, com ângulos exatos e, o mais incrível, numa frequência sonora específica. Era um mecanismo de bloqueio que parecia ter sido criado por seres não humanos. Foi então que os eventos estranhos começaram, pequenas fendas na trama da realidade. Os supercomputadores de Elara, que rodavam simulações para decifrar a sequência, começaram a apresentar falhas bizarras. Gráficos de temperatura de repente exibiam resultados com números impossíveis, como a raiz quadrada de um número negativo. Eram erros de código que não deveriam existir. Depois, os próprios objetos na câmara começaram a mudar. Um casaco vermelho que estava pendurado num canto, de repente, parecia ter um matiz diferente. Uma cor que o cérebro humano não conseguia processar ou nomear. Era vermelho, mas ao mesmo tempo não era. A realidade ao redor do cofre estava se tornando instável. Mas para a Elara, que não dormia há dias, esses glitches não eram um aviso, eram uma resposta. Ela percebeu que as anomalias nos computadores eram na verdade pistas deixadas pelo próprio cofre, uma forma de comunicação. Com base nesses erros impossíveis, ela calculou uma sequência de abertura de 16 dígitos. Programou um braço robótico de alta precisão para aplicar a pressão,
a frequência e os ângulos exatos que ela havia decifrado. Naquela noite, a câmara estava mergulhada em um silêncio absoluto. Nekos observava de uma sala de controle, com o coração na mão. O braço robótico se moveu com uma graça mecânica, tocando os pontos na superfície do cofre, um por um. No instante em que o último toque da sequência foi aplicado, o ar na sala pareceu se dobrar sobre si mesmo. Não foi uma explosão, mas uma distorção visual, como olhar através do ar quente sobre o asfalto, mas 1000 vezes mais intenso. O próprio espaço estava se contorcendo. O cofre pulsou, não com luz, mas com uma escuridão palpável, uma ausência de luz que parecia engolir tudo. E então, um som ecoou na câmara. Não era alto, mas penetrou até a alma. Um sussurro etéreo, um lamento carregado de uma perda infinita, que fez Elara cambalear e cair de joelhos. O cofre, no entanto, permaneceu fechado, mas algo fundamental havia mudado. Na manhã seguinte, a doutora Elara Petrikis havia desaparecido. Seu alojamento estava intacto, o celular e os documentos sobre a mesa. A porta da câmara selada que guardava o cofre estava trancada por fora. Nikos, em pânico, chamou a polícia grega. A investigação que se seguiu foi uma farsa. As autoridades, incapazes de compreender a situação, focaram na teoria mais simples: roubo de artefatos. Eles suspeitaram que Elara havia fugido com um cofre, uma peça de valor incalculável. Eles arrombaram a porta da câmara para confirmar sua teoria, mas o que encontraram lá dentro desafiava toda a lógica. O cofre, o pesado e impenetrável monolito de pedra, não estava mais lá. Ele havia simplesmente desaparecido. No lugar exato onde ele estivera, no chão de areia compactada, havia apenas uma mancha perfeitamente redonda e negra, que parecia absorver a luz do ambiente. Nekos se ajoelhou, o terror gelando seus ossos. Ele estendeu a mão e tocou a mancha. A areia estava fria, mais fria que o gelo, e havia algo mais. A mancha não era superficial, ela parecia ter profundidade, como se o chão tivesse sido perfurado por algo que não deixou um buraco, mas sim uma ausência. Ao lado da mancha escura, Nekos encontrou o único vestígio deixado para trás: o diário de bordo de Elara, aberto na última página. Sua caligrafia, normalmente tão firme e precisa, estava trêmula, nervosa. A última anotação continha apenas uma frase, uma revelação aterrorizante que explicava tudo. Ela escreveu: "Não é um cofre, é um portal unidirecional. E agora, eu sou o conteúdo." As autoridades encerraram o caso classificando-o como um duplo desaparecimento: Elara e o cofre. Nekos, com sua história sobre portais e sussurros de outras dimensões, foi considerado senil e desacreditado, forçado a uma aposentadoria precoce. Mas ele sabia a verdade. O cofre nunca conteve um tesouro ou um objeto. Ele continha um vazio, uma distorção no tecido da realidade que só podia ser ativada por uma sequência de eventos quadridimensionais. O cofre não foi roubado. Após ser ativado pela obsessão de Elara, ele se cumpriu. Ele se dissolveu de volta na nossa realidade, levando-a consigo para um lugar que não está em nenhum mapa, uma dimensão da qual não há retorno. Ela não abriu o cofre. Ela se tornou aquilo que ele guardava. Anos se passaram. Nekos, agora um homem velho, ainda retorna àquela planície varrida pelo vento em Esparta. Ele vai até o local da antiga escavação, onde a mancha negra e fria ainda permanece, um lembrete permanente e silencioso. E ele jura que às vezes, quando o silêncio é profundo, ele sente o vento soprar de forma errada. Um vento que não vem das montanhas ou do mar, mas de dentro daquela mancha, um sopro de outro lugar. O cofre de Esparta se foi, mas o enigma permanece. O que ele realmente guardava? Seria a chave para viajar não pelo espaço, mas através do tempo e das dimensões? A verdade é que a arrogância de Elara não abriu uma porta para um tesouro, mas reativou um portal. Um vazio que agora reside adormecido, ali mesmo, na planície espartana, esperando silenciosamente pela próxima alma curiosa e obcecada, o suficiente
para tentar abri-lo novamente. Obrigado por assistir. Se você gostou desta história, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos.